Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. André Castanha, ele que é PhD em Educação. Doutor, no bloco anterior, o companheiro Adir fez um questionamento aqui sobre a ideia do governo de implantar a não reprovação na escola. Qual é a sua opinião? Então, a não reprovação, ela foi uma questão discutida ainda no final dos anos 80, quando já iniciou aqueles programas chamados ciclo básico, que previa do primeiro para o segundo ano que a criança passasse automaticamente, e depois, posteriormente, na década de 90, isso foi se ampliando ainda esse conceito, até porque o Brasil estava com índices muito altos de evasão escolar, de crianças fora da escola, de reprovação. Então, os próprios organismos internacionais que financiavam a educação nacional, eles impunham essas questões. E, em função disso, foi se criando a cultura de não reprovação nas séries iniciais, e que hoje, basicamente, apesar de nós, no ensino de 9 anos, nós ter o chamado primeiro e segundo ciclo, até terceiro ano é o primeiro ciclo, do quarto e o quinto ano seria o segundo ciclo, E tem meio como quase acertado isso, que pelo menos até o terceiro ano não se reprova, Em muitos municípios até o quinto ano não se reprova. E essa coisa acabou sendo estendida para as séries seguintes, o ensino médio e até o ensino superior. Muitas vezes a gente reluta também em reprovar aluno e coisa assim, Mas isso, claro, para as estatísticas melhorou muito, mas para a qualidade do ensino eu acredito que... O senhor acha então que deixou o aluno numa zona de conforto? De fato, sim. O diploma hoje, o certificado de conclusão, ele já não atesta mais o conhecimento, Ele apenas atesta um certificado de matrícula, que aquele aluno foi matriculado naquela escola. Exato. E depois tem essa coisa da reprovação. Claro que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade extremamente competitiva. A gente é reprovado a todo momento nas várias coisas que a gente tenta fazer, E a escola é uma das poucas que não reprova, Mas eu vejo que a partir, por exemplo, do quarto ano, essa coisa tinha que ser mais rigorosa. O aluno não tem condição de ir para frente, não vai. Ele precisa retomar, ele precisa ir com condições mínimas, Porque senão nós estamos protelando o problema. E hoje não é mais aquela questão, até 15, 20 anos atrás, tudo bem, o sujeito que está ali, ele acaba ocupando uma vaga e tal, porque não tinha mais essa possibilidade. Mas hoje nós temos, não existe mais aquele problema de falta de vaga, basicamente, nas escolas. A maioria das escolas tem turmas pequenas e tal. Então, é importante que o aluno, eu acho que a partir do quarto ano, que seja reprovado, até para que ele comece a perceber que ele precisa levar mais a sério, para que a família também possa acompanhar mais esse aluno, para que ele também possa avançar, Porque se passar assim, ele... Agora, só vai se dar conta quando tiver adulto. Eu vejo o seguinte, que para banalizar a educação, duas coisas, além de tantas outras que aconteceram, mas basicamente duas coisas eu vejo que hoje elas são fundamentais para banalizar a educação, porque eu vejo que está havendo uma banalização da educação. Ou seja, a partir do momento que você tem um diploma, muitas vezes sem aferir teu conhecimento, aquilo na verdade só serve como atestado de matrícula. E o próprio fato também de as frequências ou as chamadas, as faltas nos colégios hoje, também me parece que já não se dá mais tanta importância à frequência do aluno na escola. Ou seja, um diploma, um certificado, ele não diz mais nada. Ele virou simplesmente um comprovante de matrícula. Não contribuiu isso muito para uma, entre aspas, aí, banalização da educação? De fato, De fato isso ocorre, porque... E aí, vários cursos, que você vê a OAB mesmo, Quer dizer, em torno de 10, 12% dos formandos em Direito que conseguem o certificado. Que também, eu não sei se é algo assim extremamente rigoroso, mas imagino que não seja, que uma faculdade em Direito deveria garantir. Pelo menos 30%, 40% e não garante, E das outras áreas, mesma coisa. Então, hoje, o diploma, de fato, ele não é mais o sujeito que entende. Pensa aí, há 20, 30 anos atrás, o cara que fez técnico em contabilidade, ou mesmo que seja, ele saía em condição... Quantos contadores que nós temos na cidade hoje que abriram escritório com essa formação?
Um segundo grau, um E curso que técnico. deram conta, e que hoje, e talvez saia muito mais prático do que hoje, talvez com terceiro grau, né? Então, são uma série de questões, né? Se você pensar, por exemplo, há 150 anos atrás, ou 130 anos atrás, um aluno que tinha a quarta série, saía na quarta série com aquele ensino mínimo, terceiro, quarto ano, vamos dizer assim, ensino primário, ele saía muito mais preparado para encarar, ele tinha assim, muito mais possibilidade na sociedade de adquirir sucesso do que hoje um aluno que sai com ensino médio. Sim. E um aluno com ensino médio naquela época saiu, né, tinha muito mais possibilidade do que um sujeito com graduação hoje. Curso superior. Agora, doutor, nós temos ouvido há muito tempo campanhas fortíssimas a nível nacional para acabar com o índice de analfabetismo no nosso país. Mas pouco se fala ainda na evasão escolar. E a evasão escolar tem vários fatores que eu penso no meu entendimento, que é a questão financeira, cultural, social e pedagógica. Na sua concepção, professor, quais são os fatores que mais contribuem para a evasão escolar? Olha, se nós for pensar aí depende do nível, né? Se nós pegar no nível inicial do ensino fundamental, sim, ainda, eu acredito que a principal questão de evasão talvez se deixe porque a escola acaba não despertando interesse nas crianças e tal, né? Não é um espaço agradável que eles veem com muito prazer, né? Então, aí por isso se mantém muitas crianças nessa escola com os próprios programas de Bolsa Família e tal, que aí os pais acabam tendo que acompanhar um pouco mais e acabam mantendo essa criança lá. São coagidos, né, a levar o seu filho para a escola. Já no ensino médio, nós temos já, muitas vezes, os adolescentes já têm uma série de necessidades e tal, e muitos deles acabam optando por trabalhar, né, que nós temos uma fase promissora até de trabalho, né, em relação aos outros períodos, então muitos acabam abandonando a escola, né. Mas a evasão, em ensino fundamental, ela tem diminuído, né, e hoje nós estamos com os índices já satisfatórios. É claro que precisa avançar mais, mas no ensino médio ainda é muito grande. Sim. E mesmo no ensino superior, mesmo os cursos gratuitos, nas instituições públicas nós temos ainda pelo menos 10%, 15% de alunos que começam o ano e acabam não terminando. Né? Enquanto tiver evasão escolar, nos preocupa muito. Mas, doutor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu não poderia aqui lhe fazer essa pergunta, né? E eu sei que nós estamos aí à beira de 1 minuto do nosso programa, mas é possível nós avançar na educação sem uma revolução pedagógica? Não. Eu acho que sem isso nós vamos avançar, mas a questão vai ser muito mais lenta. Eu acho que é preciso, de fato, e uma revolução pedagógica não é só a relação do professor com o aluno, quer dizer, para ela acontecer é necessário uma valorização do professor, com remuneração, que ele possa se dedicar de fato mais ao seu trabalho, né, e não ter que assumir tantas turmas, né, ele possa... É necessário recursos, né, que as escolas estejam equipadas e tal, e aí sim, para que esse professor possa de fato dominar as teorias pedagógicas, porque o grande problema é que o professor talvez tenha noções, mas não domina, e aí ele não consegue fazer as reflexões necessárias entre uma turma e outra, entre um ano e outro, e por isso que as coisas acabam não avançando, né? Então, quando nós tivermos condições, eu acho que essa revolução vai acontecer. Mas, professor, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa e deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu agradeço o convite. Discutir educação é uma das coisas que eu faço com prazer, né? Toda uma trajetória já estudando e trabalhando na educação, e a gente está à disposição para voltar aqui e discutir um pouco as questões da educação regional, um pouco da história da nossa educação aqui. E então deixo o meu abraço a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Quero agradecer aqui, então, mais uma vez a sua presença, doutor, e dizer que o convite já está feito para a gente aqui, numa outra data, a gente discutir, então, sobre educação regional. Mas, Adir, eu tenho um compromisso aqui. Tenho o Chico, é um ex-atleta aqui de Francisco Beltrão, me deixou
na responsabilidade de pedir para que você dê um alô para ele, disse que ele não te conhecia e te viu no campo, até achou você pesado. Chiquinho? Então, Chiquinho, ele quer que você mande um abraço para ele lá. Então. Jogador do União? Então manda um abraço para o Chiquinho. Um abraço pro Chiquinho, assisti muito jogo com o Chiquinho. Só, acho que ele me confundiu com o Madruga, né? Não, acho que não, né? Mas quero agradecer sempre a participação do comunicador Adir Seleski, em especial os nossos telespectadores que nos têm dado uma audiência enorme no nosso programa. Eu sempre disse que quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.